Vamos ver se vai dar certo? Para começar a nossa imersão contábil, eu quero convidar aqui para o Paulo Contimatic, ele que é contador especialista em IFRS, 18 anos de experiência na área financeira e contábil, mestre em controladoria e contabilidade pela USP, professor da FIPECAF e aqui do Sescom São Paulo. Senhoras e senhores, faz muito barulho para Robson Pereira! Fala, meu amigo. Tudo bem? Ó, rapidinho que eu vou... olha só, tem ali o esqueminha ali para você ver, tá bom? Seu tempinho ali. E no final a gente abre para perguntas e respostas. Pode ser, pessoal? Então, meu amigo, obrigado por você estar aqui com a gente, tá bom? Valeu. Valeu. Obrigado, mano. Obrigado, Mal. Obrigado, Manu. Bom dia a todos. Isso é bom. Ter a palestra depois do café da manhã é bom por conta disso, né? Todo mundo energizado, todo mundo feliz, alegre. Pessoal, prazer estar aqui. Saúdo também todos de casa, né? Espero que todos de casa também tenham dado aí um alegre bom dia, né? Não teve o café, né, daqui, mas tem seus benefícios, né? Pode às vezes estar ali mais tranquilo, de chinelo e tudo mais, exceto quem está no escritório, né? Não vai tirar o sapato, nada disso, mas bem-vindo a todos vocês que nos acompanham também no formato online. Agora sim. Beleza. Pessoal, então me apresentando, eu me considero um grande entusiasta da contabilidade, então eu acredito muito no potencial da nossa área. Acredito muito no potencial da nossa área, correto? Vejo que a contabilidade tem potencial de contribuir muito com a sociedade em diversos aspectos, tá bem? Então, eu acho que o presidente deveria ser um contador, o presidente das empresas deveriam ser contadores, então eu acho que a contabilidade tem muito potencial para ajudar em muita coisa, tá bem? Então, aqueles que são profissionais contadores, né, vocês percebem nos escritórios, vocês percebem nos parceiros, o potencial que essa formação permite a todos nós. Então, muito do que nós vamos conversar aqui é de modo a extrair o melhor dos profissionais da área. Tá? Então, espero poder contribuir com o escritório de vocês, com a consultoria de vocês, com a carreira de vocês. Tá bem? Então, primeiro de tudo, começar com um storytelling chamado O Engenheiro e o Parafuso. Então, essa história talvez vocês já tenham ouvido em algum momento, mas bem oportuno pensarmos na profissão contábil com relação a ela. Deixa eu só molhar um pouco a garganta aqui. Então, diz uma história. Um engenheiro foi chamado para resolver um problema em uma determinada empresa. Imaginem, né, uma imensa máquina parada, toda a produção comprometida do negócio, as pessoas completamente enlouquecidas, né? Precisamos resolver o problema dessa máquina, precisamos dar conta, né, de voltar com a nossa produção, de voltar com as nossas atividades. E aí, né? Ninguém resolve. Chama um técnico, chama outro, uma pessoa vai lá, mexe na máquina, tenta resolver para ali, tenta resolver para lá, encosta aqui, liga, desliga o botão, tenta reiniciar, né? Então, geralmente, deu problema, né? Reinicia aí que funciona, tudo mais. Então, também não funciona. E eis que vamos chamar o melhor engenheiro que nós conhecemos para dar jeito nessa máquina. Beleza? O engenheiro chega, pede para reunir os funcionários, ouvir o que está acontecendo com aquela máquina, o que gerou, né, aquela pausa, aquele problema todo, e começa a circular pela máquina, tudo mais, tocando ali, tentando ouvir alguma coisa, mexendo ali na máquina, e eis que ele tira ali uma determinada parte, um determinado componente daquela máquina, e mexe ali num parafuso, né? Troca o parafuso, dá uma apertada, tudo mais, né? E como que, numa mágica, a máquina volta a funcionar. E aí, ok, beleza, a empresa, todos ficam felizes, a produção volta, os clientes felizes, né? Todo mundo satisfeito com esse retorno da produção, e pedem para que ele emita a sua nota fiscal, né? Já que ele foi lá, os serviços estavam contratados, né? Ele foi muito rápido, mas conseguiu dar conta daquilo que ele recebeu enquanto demanda.
Perfeito. Então, ele vai lá e emite a sua nota, né? O serviço já era combinado, ele falou que a hora dele era cara, porque ele resolvia as coisas, né? Valia a pena contratá-lo, e ele emite a sua nota, né? Aqui, para quem ouviu a história antiga, né? Eu tive que reajustar com a nossa inflação. Então, a história antiga era 5 mil, né? Em termos de hoje já é 10 mil reais, senão não faz sentido. E aí, né? O diretor financeiro cai para trás com esse valor, 10 mil reais. Não, beleza, a gente contratou, nós assinamos aqui um termo com você, vamos te pagar, a nossa empresa aqui não vai te dar calote nenhum, mas o seguinte, meu amigo engenheiro, coloque na sua nota fiscal pelo menos a descrição desses serviços para que a gente possa entender aqui e realizar o pagamento com mais satisfação. Ele, muito bem, então tá bom, aguardem alguns minutos que eu já retorno aqui essa descrição dos serviços para vocês. Então, para não dar dor de cabeça para o contador, ele não cancelou a nota fiscal, né? Então manteve a nota fiscal lá com os 10 mil reais, mas enviou lá um anexo falando o seguinte: descrição dos serviços que vocês querem saber desses 10 mil reais. Parafuso, 1 centavo. Saber qual parafuso apertar, R$ 9.999,99. Então, né? Quantas vezes nós não resolvemos, né, vários problemas, né, imensos problemas, né, e às vezes, né, não cobramos nada, não consideramos nada, ou não sabemos valorizar os nossos serviços. Porque, né, saber esse parafuso, conhecer o parafuso, requer anos de experiência, requer dedicação, treinamento, imersões como vocês estão aqui. Então, o objetivo de hoje, né, quando falamos em precificar, eu vou deixar depois com a equipe uma planilha que pode ficar como um brinde para vocês e tal, mas o principal objetivo é refletir. Então, aproveitar que muitos ou estão fora do seu escritório, ou estão, digamos que, desconectados das suas tarefas do dia a dia. Então, que momento oportuno para pensar, né, nos nossos serviços, pensar no que nós ofertamos, né, e como nós precificamos tais elementos. Então, podemos pensar, né, nessa precificação que é receita, despesa, custo. Tá? Isso aqui, contador tira de letra. Né? É fácil, né? Já estamos acostumados. Mas o desafio dessa precificação é entender outros elementos, como qual é o produto, o nosso serviço, né? Quem está sendo atingido por essas coisas que nós estamos fazendo. A nossa equipe, né, então nós temos ali todos os funcionários, colaboradores envolvidos, localização, onde estão os meus clientes, como se dá esse deslocamento, como se dá esse recebimento dos documentos. Tá? Além disso, ponto de vendas. Tá? E, é claro, né, o preço é um conjunto dessas coisas todas e que ainda é afetado pelo que está aqui embaixo. Né? Eu não posso esquecer do governo, né? Reforma tributária, norma para lá, norma para cá, uma série de coisas. Não posso esquecer dos meus concorrentes, eu não posso colocar qualquer preço e pronto, né? Venham a mim os clientes. Né? Então, eu tenho que considerar uma série de coisas nesse momento. E aí, qual é o desafio contábil, tá, pessoal? Qual é o grande desafio que nós temos nos nossos escritórios? É que os nossos escritórios, eles evoluíram, tá? Não são mais como o escritório de ontem, né? Esse aqui é um escritório de Maringá, aqui na década de 50, tá vendo? As pessoas ficam espantadas até com a foto, né? Que bicho é esse, né? Que estão tirando aqui, tá saindo um flash aqui estranho no nosso rosto. Então, ali, né, vejam que as mesas, né, livros e tudo mais, um processo todo bem manual, mas tem uma coisa interessante, né? Tem gente rindo aqui na foto, né? Então as pessoas também eram felizes lá sem tecnologia. Então, esse é o escritório de ontem. E o que é interessante quando a gente pensa, talvez, nos nossos pais, avós que precificavam? Quando eles tinham que pensar num determinado valor, bastava levantar da mesa, né, olhar para o lado, né, e pensar nas mesas, nos funcionários, às vezes abrir a janela, olhar os clientes e onde eles estavam. Né? Então, era, digamos que, muito mais fácil, porque nós tínhamos muito mais itens tangíveis ao longo do nosso processo. Tá? Então, era tudo muito mais manual, tudo mais próximo, né, da nossa visão do que atualmente. E hoje, né? Qual é o nosso desafio? Né? Então, talvez, filhos, netos, bisnetos, o que nós temos? Né? E aí eu fiz uma brincadeira com o ChatGPT, né? Então, nossa inteligência artificial, me diga como seria o escritório em 2050.
Então, esse é o escritório contábil de 2050. Me diga como seria o escritório, né, talvez 2050, dos nossos filhos, né, dos nossos netos, talvez. Como seria o escritório de 2100? Vamos avançar, então, para quem estava nos filhos, depois para os netos, depois para os bisnetos. Né? Então, 2100. E, né, para terminar a brincadeira, para ninguém também ficar muito assustado, né, como seria em 2150? Né? Então, uma loucura. E para completar, né, eu falei, como seria essa janela do escritório do futuro? Né? Então, uma coisa lá com carros voadores, com hologramas, com prédios flutuantes, uma loucura. Então, é claro que não vamos chegar talvez nesse nível, né? Vejam que os Jetsons erraram em muitas coisas, mas também podemos chegar em outras que às vezes a gente nem imagina, mas sabemos que o futuro vai ser diferente. E muito do que nós temos hoje são aspectos intangíveis, né? Então, temos os sistemas, temos aí blockchain, temos big data, temos inteligência artificial, temos uma série de coisas que não são tão palpáveis quanto antes. E esse é o nosso desafio de precificar tais elementos. E qual o preço? Né? O preço, como eu falei com vocês, eu vou deixar uma planilha com a equipe. Calcular o preço, né, não é difícil, tá? Como eu falei, vocês são profissionais que calculam aí o lucro real, calculam os anexos do Simples, né? Fazem contas mirabolantes, contas muito mais complexas que essas, tá? Muitas vezes a dificuldade é esse posicionamento de levar a nossa experiência para dentro desse preço, de levar realmente a nossa expertise, né? De levar a nossa contribuição para dentro desse honorário, para dentro desse serviço cobrado. Então, aqui tem vários tipos de preço. Só cuidado, tá? Que tem um aqui que é chamado falsa economia, né? Que eu até risquei pelo seguinte, alguns dizem, não, você pode acionar o seu cliente falando, te dou tal desconto e aproveite essa promoção incrível, tudo mais, mas cuidado com essa falsa economia, né? Porque acho que todo mundo já teve a experiência de entrar na internet e perceber lá que tal empresa, né, coloca um curso por uma redução absurda, de 50 mil reais apenas por 100 reais hoje, né? Então é claro, né, que tem alguma coisa errada. Então, das duas, uma. Ou a pessoa não vai comprar porque vai achar, não, essa empresa está falindo de 50 mil por 100 reais, ou então vai se sentir, peraí, eu não sou bobo, né, de achar que alguém reduziu de 50 mil para 100. Então, muito cuidado com essa falsa economia, porque pode gerar, digamos, um descontentamento e pode até afastar o certo cliente. Por outro lado, né, nós temos muito aquela mania do salário mínimo, né, como base. Então, cuidado para não funcionar da mesma forma. Né? Mas espera aí, o profissional de contabilidade lá está me cobrando um salário mínimo? Espera aí, ele não tem ali um cálculo, o custo do seu escritório? Né? Então, todo mundo é um salário, é meio salário e tudo mais. É claro, o salário mínimo ajuda, tem correção, tem uma série de coisas e tal. É uma boa prática, mas cuidado, tá? Na hora de conversar, vale a pena vocês exporem os custos do escritório, né, e mostrarem para o cliente que não é uma conta tipo, um salário mínimo, coloca 1.000, coloca 2.000. Não, né? Vocês têm ideia realmente da expertise e do que vocês são, do que vocês podem entregar. Então, a estratégia de preço, né, ela é esse componente, né, um componente, digamos que complexo, de preço que é afetado pelo cliente, pela concorrência, pelos custos e, é claro, né, o diferencial. E o grande segredo, né, e talvez o que vocês vão poder preparar da melhor maneira possível é o diferencial. É aquilo que vocês, né, sabem fazer de melhor, é aquilo que vocês conseguem entregar por qualidade, é aquilo que talvez quando o profissional vai no escritório ao lado, vai procurar uma outra empresa, ele não vai conseguir encontrar. E até pensando nesse diferencial, o que vocês, né, estão cobrando por isso, o que vocês estão considerando nesse diferencial do escritório de vocês. Então, vocês percebendo que entender tudo isso aqui é quase que monitorar 24 horas algo, né? Quase que um Big Brother, né? Está acompanhando constantemente o meu concorrente, meu cliente, meu potencial. Então, não é tarefa fácil. E eu peguei aqui como inspiração, né, nesse momento de reflexão, aquele, né, que mais nos vigia, talvez, né,
que, né, talvez esteja agora no bolso, na bolsa, no colo de todos nós, que são, né, os nossos aplicativos, tá? O nosso smartphone. Então, quem sabe mais, né, sobre a gente do que o nosso dispositivo? Inclusive, hoje em dia, quais são as maiores empresas de saúde, né, que nós temos? Né? Uma está aqui, a Apple, a outra é a Samsung. Porque estão no bolso, estão no pulso, né, de milhões, se não milhões de pessoas. Tá? Então, esses ativos, essas informações se tornam imprescindíveis para o negócio. E nós, contadores, né, o quanto que nós somos, digamos que beneficiados, porque nós temos tantas informações dos nossos clientes, né, nós temos tanta coisa dos nossos clientes, e por que não utilizarmos isso da melhor maneira para tomar estratégicas? Primeiro de todos, né, iFood aqui como um exemplo, e vejam que interessante. Primeiro de tudo, que essas empresas, elas têm já de largada uma ambição, um propósito, né? Então, como o Mal brincou, né, quem quer ter um escritório, né, e atender 1000 clientes, né, quem quer desenvolver os seus serviços, quem quer ter outras frentes de trabalho, quem quer ter realmente potencial aqui nas suas receitas e nas suas atividades. Então, missão, né? Alguém poderia pensar, um aplicativo ali de cardápio, de delivery e tudo mais, né? Então, hoje, né, o iFood se apresenta como muito além da comida, da tecnologia, né? Vejam só, feito de pessoas, né? Então, vejam como a empresa se posiciona de forma muito mais estratégica e muito além do que, às vezes, a gente poderia considerar enquanto negócio, tá? Então, veja que olhar além é um grande diferencial. Vejam que interessante com relação à receita bruta, nós não temos, o iFood aqui é o único dos cases que nós não temos informações precisas pelo fato de não ser uma empresa diretamente listada. Tá? A única que nós não temos aqui informações tão aproximadas, mas temos aqui algo de 4.000 funcionários, temos aqui um valor bruto que eles colocam, uma pesquisa que eles fizeram na FIP e tudo mais, mas vejam o potencial do negócio. E quando eu olho para o iFood, né, um aplicativo tão recorrente que nós utilizamos, às vezes, tanto na nossa rotina, às vezes até na hora extra do escritório, o que a gente pode aprender? Tá? Primeiro, né, às vezes os mais novos podem pensar o seguinte, essa coisa de pedir comida tudo mais para receber em casa é coisa nova, isso aí foi o Google que permitiu. Então, sabemos que antes as pessoas ligavam, né, para as pizzarias, né, era comum ter aquele imã de geladeira já com o número da pizzaria, né, ligávamos, pedíamos, né, essas dores de cabeça de entregar o sabor errado, você pediu frango, chega calabresa, já existia também há muito tempo, é claro. Mas o que o iFood fez, né, enquanto diferencial? Ele reuniu esses cardápios, reuniu lojas de forma online, né, e conseguiu escalar tudo isso, tá? Então, o que nós podemos perceber, né, e aprender enquanto isso? É organização. E uma coisa importante para precificar os nossos serviços, os nossos trabalhos, é primeiro ter a nossa contabilidade. Né? E aí, né, qual escritório tem a sua contabilidade em dia, bonitinha, direitinho? Né? Então, precisamos ter a nossa para também cobrar dos nossos clientes. Então, é importantíssimo isso para a precificação. Tá. Caso contrário, eu tenho uma história de um pedreiro, né, que excelente profissional e tudo mais, mas que se você visitar a casa dele, você vai ver ali uma parede meio torta, uma escada ali meio esquisita. Então imagine, né, que alguém fosse primeiro na casa para depois contratar o pedreiro. Provavelmente ele não teria emprego. Né? Então quando as pessoas entram no nosso escritório, o que elas percebem do nosso escritório? Como que elas se sentem no nosso escritório? Tudo isso é importantíssimo e tudo isso faz parte desse valor aqui a ser precificado. Né? Então como eles se sentem? Realmente eu estou indo no escritório, eu estou recebendo serviços ou eu estou aqui quase que como se eu estivesse fazendo um favor para alguém, eu vou aqui, não tem nenhuma cadeirinha, né? Eu tenho uma banquetinha, né? Não tem nenhuma aguinha, né? Eu tenho que trazer minha própria água de casa ou comprar na rua. Então, tudo isso é importante. Então, algumas lições para contadores, né? Como nós falamos, organização, esse menu digital, que os clientes possam saber realmente o que nós ofertamos. Às vezes o cliente nem sabe que a gente oferta aquele tipo de serviço, que tal deixarmos evidente?
né? Que tal, às vezes, falarmos de precificação, mas falarmos realmente de colocar os nossos serviços ali de modo que os clientes saibam o que nós ofertamos. Personalização de pedidos, aqui agilidade, alguém pode até falar, mas eu tive um problema ontem e tudo mais, tá? Mas saibam que hoje em dia é muito melhor, você consegue até rastrear, né, o que está acontecendo, com o seu pedido, né? Hoje em dia, pelo menos, se seu pedido sumir, você vê o motoboy indo embora ali com um pedido no GPS. Antigamente, no passado, você nem sabia o que estava acontecendo, tá bem? Então, lições para contadores. Além disso, né, tem um outro que é muito comum e recorrente, tá? Que é a Uber, né? Então, e vejam, quando pensamos na questão do serviço, tinha-se muito no passado uma confusão, teve aí um grande embate, né, entre Uber, táxi e tudo mais, mas quando paramos para entender, são coisas completamente diferentes, né? São negócios diferentes. Podem concorrer, podem pegar clientes um do outro e tal, mas são iniciativas diferentes. Inclusive a missão da Uber, né? Reinventamos a maneira como o mundo se move, né? Então vejam que, inclusive, hoje em dia, no aplicativo da Uber, você pede um táxi também. Então, vejam, né? Às vezes tinha aquela briga, né? Poderia ter tido ali uma amizade, ter tido ali uma parceria desde o início, tá? Tem realmente espaço para todos. Então, receita da Uber, tá? Então, aqui, se fosse em reais, já era muito, né? Então, 44 bi em dólares, né? Isso aqui dá R$1 trilhão na cotação de hoje. Brincadeira. Total de ativos 51 bi, funcionários mais de 31 mil, que começou com uma ideia, né, audaciosa, que começou realmente ali com um projeto disruptivo. Para contadores, tá? Aqui tem uma coisa muito legal. Uber, né, dentre vários outros serviços, mas acho que foi o que ficou mais famoso pelas estrelas, né? Deixa 5 estrelas aí, por favor, dá uma avaliação legal, né? E muitos não sabem que nós somos, né, enquanto passageiros, também avaliados, né? Então talvez alguém pode entrar hoje ali no aplicativo, não ficar muito feliz com a sua nota, mas saibam disso. O que podemos aproveitar para a nossa atividade, inclusive sermos bem, né, ali avaliados pelos nossos clientes, é claro, mas permitir que os clientes nos avaliem, né? Então às vezes você está como o sócio do escritório, mas lá embaixo, né, na recepção, como é que é esse atendimento para o cliente? Às vezes o cliente foi embora, não por conta do sócio, não por conta da contabilidade, mas por conta de alguma outra coisa lá, algum outro tipo de serviço que ele não foi bem atendido, tá? Outra coisa também bem interessante da Uber é a questão da precisão dos dados, da informação, utilizar isso para os nossos serviços. Então, nós temos documentos, nós temos fluxos, nós temos localização, nós temos uma série de coisas dos nossos clientes que nós podemos, sim, utilizar da melhor maneira. Então, avaliação, transparência nos preços, todo mundo sabe quanto que vai pagar antes, é claro, pode ter uma surpresa ou outra, mas geralmente sabe, tá? Diversos estilos. E uma coisa bem legal que é a seguinte, vejam só, a Uber, né, tem, digamos que a maior frota de veículos do planeta sem possuir nenhum carro, né? E o escritório? O escritório tem como ter um contingente incrível de funcionários, de colaboradores, às vezes sem ter todas essas mesas na sua sala. Tem como ter uma quantidade incrível, né, como os 1000 clientes, às vezes sem ter espaço para todos esses 1000 clientes na salinha lá que você montou o seu escritório. Então, vejam, né, possibilidades que nós temos, e tudo isso aqui impacta o quê? Quando eu precifico. Eu não preciso ter mesa, talvez, para novos colaboradores. Eu não preciso ali ter um sistema muito complexo, dado que eu posso modificar esses meus serviços e adaptá-lo à necessidade do meu cliente. Você quer rapidez e sem conforto, né? Você quer, às vezes, só chegar em algum lugar, mototáxi. Você quer chegar com mala, né? Então, Uber Bag. Você quer ali muito conforto? Uber Black. Você quer só fazer uma corrida, uma viagem? UberX. Então, vejam, né, tais tipos de serviço e tais diferenciais que nós podemos ter no nosso escritório. É claro, sem deixar de gerar o que é necessário, deixar de gerar aí os impostos, a folha, nada disso, né, pessoal? Estamos falando de serviços adicionais. E nesse momento, alguém pode falar,
Ah, então só as grandes empresas, né? Só as gringas aí nos ensinam, só as grandonas, a gente não aprende nada com outras companhias? E, sim, aprende muito. Tem uma imagem aqui que vai desbloquear muitas memórias aí para vocês, tá? E um professor falava que são os melhores na avaliação de ativos, são os melhores na precificação. Quem lembra aqui, às vezes, aquela memória de assistir com a mamãe, com o papai, com a vovó, né? Globo Rural. E o que acontece? Né? Temos lá, quando vão entrevistar a fazenda lá do seu João, a fazenda da Dona Maria. Dona Maria, como é que foi a safra? Ah, meu filho, foi muito boa. Investi tanto aqui, comprei, plantei, transformei e tudo mais, né? E hoje aqui tive um resultado, um lucro de tanto. Então, muitas vezes nós podemos aprender com os nossos próprios clientes. Tá? Então, aproveitar isso que nós temos no nosso escritório. Então, precificação, né? Muito bom. Às vezes a gente faz uma série de treinamentos, de capacitações, mas a gente perde esse olhar para o negócio. A gente perde essa capacidade de olhar para o nosso próprio cliente. Então, veja, conceito de investimento, valor justo, tudo isso, né? Às vezes quem mal teve uma formação tem muito bem para o seu negócio e às vezes a gente dispensa tudo isso. Não, eu que vou te ensinar, sou eu que vou te falar da forma correta. Então vamos aprender isso, né? Especialmente, tá? Esse nosso último item aqui, que é tomar decisões em período de incerteza. Né? Então, quer mais incerteza do que uma safra? O clima, o tempo, as condições, tudo que pode afetar uma safra, né? E é claro que o nosso escritório, a gente tem uma vida, às vezes, um pouquinho mais organizada, mas é também saber lidar com adversidades. Perder um cliente, remanejar um time, perder, às vezes, um colaborador muito importante e tudo que isso representa para o negócio. Mais um case, né? Google. Então, poderia perguntar, por exemplo, nesse momento, quem aqui, né? É claro, né? Os clientes de vocês, né, não são inadimplentes, imagina, tudo mais, pagam ali em dia, mas dentro desses honorários que vocês são contratados, quem já fez alguma coisa além do honorário, né? Quem já trabalhou, digamos, de graça para o cliente, né? Então, é claro, né? É raro, mas acontece muito, né? Como está aí, né, nas redes sociais. E, pessoal, de tudo não é ruim, tá? É ruim quando a gente só trabalha de graça, tá? Google, talvez pessoas, muitos já nasceram, né, com o Google aí funcionando, tudo mais, né, pesquisar, né? Cuidado que algumas pessoas hoje em dia, se, né, forem jogadas aí na rua sem o celular na mão, se perdem, né? Não sabem para onde vão, porque não aprenderam a perguntar para as pessoas, né? Então, pergunta na banca de jornal, pergunta no policial ali, para onde que você vai, qual é a rua tal. Então, quem nasceu antes do Google tem esse benefício aí, esse pacote incluído. Seguinte, Google, como despontou? Ofertando uma coisa de graça. A busca, a pesquisa. Então, para vocês terem ideia, assim como existem as telelistas, né, no passado, aquele cadernão amarelo, quem lembra, né, com tudo quanto era telefone e tudo mais, quando você queria pizza, era lá no telelista, né, que era o seu iFood, que você ia lá buscar o telefone. O que acontece? Google transformou tudo isso em um formato eletrônico. Então, você não precisa saber o site da pizzaria. Você não precisa saber especificamente o site do médico, do veterinário, do consultório. Está aqui, eu te dou, de graça. Está aqui. Basta, né, entrar no google.com e você pesquisa esse tipo de negócio. Então, nossa, mas por que, né, tão bonzinhos assim? É claro, eles sabiam de toda a dimensão do negócio. Então, vamos fazer alguma coisa de graça? Não. Né? Tudo de graça? Não. Mas alguma coisa específica? Sim, é possível. Né? Veja a missão da Google. Nossa missão é organizar as informações do mundo para que sejam universalmente acessadas por todos. Né? Então, é claro que é um propósito específico para o tipo de empresa, mas podemos ter uma missão ambiciosa no nosso escritório, de forma que, né, alcancemos aqui o nosso sucesso. A Google, hoje em dia tem mais de 180 mil funcionários, 450 bi de ativos, receitas de 390 bi. Tá?
Então, como bom profissional de contabilidade, não peguei aqui valor de mercado, toda a especulação, né? Então vamos trabalhar com o que a gente sabe, né? Patrimônio, ativo, né? Então sabemos que são coisas ali que estão nas demonstrações, inclusive assinadas, né, por colegas nossos. Para vocês terem ideia, essas informações financeiras, inclusive, eu peguei no próprio site Google Finance, né? Então não sei se vocês sabem, mas vocês conseguem acessar demonstrações financeiras, né, informes financeiros de várias empresas através da plataforma da Google Finance. O que a Google pode nos ensinar, tá? Então, sabe aquele cliente que acabou de chegar no escritório, você percebe um grande potencial nele, tá? E você já tem um relatório, você já tem um serviço ali que você pretende ofertar, que tal pegar esse cliente e entregar um relatório, né? Assim como o Google entregou, né, um e-mail, e às vezes você gostou tanto daquele e-mail, nossa, vou assinar. Te entregou uma nuvem, né? Você usou tanto aquela nuvem, né, esgotou a nuvem, nossa, vou pagar, gosto desse serviço mesmo, me sinto bem com esse tipo de serviço. Então, não é para toda a vida entregar o relatório para o cliente, não é para toda a vida prestar aquele tipo de serviço diferenciado, mas pensar o que vocês conseguem levar e otimizar do próprio escritório. Tá? Às vezes é alguma coisa, né? Perguntei quem trabalhou de graça, né? Quantas vezes nós não fazemos alguma coisa de graça que nos abrem portas futuras? Ou, às vezes, fazemos alguma coisa de graça que nós conseguimos levar para um outro cliente. Não ganhamos nada com aquele cliente. Você pensa, nossa, que pão duro, né? Nossa, nem para pagar aqui meu cafezinho. Mas aí você leva aquilo para outro cliente, você consegue levar, prosperar e tudo mais. Então, vale muito a pena, às vezes, pensar em algum tipo de serviço que vocês conseguem, né, levar e agregar dentro da atividade de vocês. Inclusive, né, eu brinco, todo escritório, todo mundo tem lá alguém que é muito bom em planilha, né? Então, facilmente alguém poderia pensar, nossa, lá no escritório já sei que é fulano. Então, junta, né, essa pessoa que é boa de planilha. Tem uma pessoa que é muito boa em apresentação, montar PowerPoint, efeito e tudo mais. Tal. Junta essa pessoa. Tem outra pessoa que é sempre muito boa ali de escrever, de revisão, sabe todos os acentos e tudo mais, né, onde que entra cada coisa. Então, junta essas 3 pessoas. Que tal montar um relatório? Que tal montar uma apresentação de resultados? Que tal montar aqui uma análise de custo para essa empresa? E, né, atrelar isso à nossa oferta de serviços. Tá? Então, sim, é possível. Às vezes, até a possibilidade de combinar com o cliente, de ir lá no próprio escritório do cliente, na empresa, na sede, e apresentar lá os resultados dele. Né? Colocar lá uma tela, a gente já domina, né, realmente os números, né, toda aquela operação, vai lá e apresenta, né, às vezes lá para a diretoria, tudo mais. Às vezes é uma coisa que não vai, digamos, que aumentar a sua receita, mas vai fazer com que você seja bem visto. E, né, aqueles diretores, né, que hoje estão naquela empresa, né, que às vezes não te deram nada, não ajudaram em nada, daqui a pouco eles estão em outra. Vão lembrar, nossa, aquele profissional realmente tão bom, né, apresentou os resultados, mandou bem, tem expertise, né? Então, que tal nos aproveitarmos dessas coisas? Então, ofertar gratuitamente algo de valor, coletar a demanda dos clientes, estar presente onde necessário, né? Então, virou até verbo, né? Googar e tudo mais, né? Então, que tal, quando pensar em contabilidade, pensar em folha, pensar em aspecto tributário, né? Que o cliente tenha o nosso escritório em mente, que o cliente tenha o nosso nome em mente. Então, às vezes, alguma coisa de graça vai fazer com que o seu nome é o que esteja na cabeça do cliente, na primeira dificuldade, no primeiro momento, no primeiro desafio. Então, o último só, cultura de dados para tomada de decisão. Então, não somente ali em achismo, mas tudo que vocês coletam e aproveitam dos clientes, né? E é claro, o Google também faz isso, né? Então, sabemos que quando algo é de graça, tem alguma outra, não tem almoço grátis, né? Tem alguma coisa ali. Então, você entra para pesquisar alguma coisa, um determinado tênis, daqui a pouco você está em outro site, né? E vem aquela recomendação daquele tênis ali para você comprar. O mais estranho é quando acontece quando a gente está pensando, né? Quando a gente pensa em algo e já apareceu na... Aí eu já não sei explicar. Mas quando a gente digita, tem algoritmos para isso. E temos a Apple. Inclusive, tá, uma estatística interessante é que as pessoas elas têm mais disposição para comprar algo, né, adquirir algo, pois que é ofertado gratuitamente.
Então, acho que já aconteceu com qualquer um aqui de vocês terem um aplicativo e vocês, na verdade, não compraram, né, baixaram esse aplicativo e ele funciona tão bem que você fala, nossa, vou comprar, vou pagar aqui essa assinatura por ano, ou vou comprar aqui o aplicativo e tudo mais. E talvez se a gente não conhecesse aquele aplicativo, a gente não faria. Então, né, que tal mostrar o potencial do escritório de vocês? Um relatório, uma análise, até um espaço para reunião. Falei de ir no cliente, mas às vezes você pode chamar o cliente para o seu escritório, né, e apresentar lá os números, apresentar lá as demonstrações, personalizar algum tipo de análise, montar indicadores, né, tudo que nós fazemos às vezes de tão bom, né, e às vezes ofertamos de forma gratuita, né, e que tal começar a transformar e precificar esses aspectos. Afinal de contas, né, nós temos vários outros custos no escritório e que talvez esses custos não estão tão bem ali nos nossos honorários. Vejam que interessante, né? Alguém poderia falar, a Apple é só uma empresa de tecnologia, né? Então, uma empresa que acredita, né, no melhor para o bem público e, né, acredita que essa comunicação, essa informação une pessoas como nunca. Eu acho que o passador aqui. Voltou. Fui falar dos algoritmos, vendo que tem uma conspiração, né? E a Apple com seus mais de 164 mil funcionários. Tá? O que nós podemos aprender com a Apple? Tá? Ser bom, né? Fazer aquilo com excelência e não necessariamente ser algo complexo. Tá? Para quem lembra da época do iPhone, tá? Como é que estavam os celulares? Né? Eram aqueles monstros, né? Aqueles super lá, tecladões, né? Com um monte de tecla e tudo mais. Né? E aí vem, né, o iPhone, é claro que já tinham outros modelos, né? O iPhone não foi com certeza 100% o único que inovou, mas, né, peraí, você não precisa de tanto, né, teclado aqui, né? Você pode ir com um botãozinho, né, Home, e resolve tudo aqui. Né? Você não precisa ter uma série de complexidades, você não precisa ter, né, o aparelho de uma marca e o sistema de outra marca, né? Tá tudo aqui, né? A Apple te entrega do nosso serviço na nossa plataforma. Então, né, aquele nosso cliente, eu sei que às vezes é difícil, porque o cliente tem a empresa com a gente, mas ele não quer fazer o imposto de renda com a gente, né? Ele quer fazer em outro contador para a gente não saber quanto que ele está ganhando aí e não cobrar o reajuste dos honorários. Mas que tal, né? Ele não ter essa ideia, essa possibilidade de fazer conosco o imposto de renda, cuidar de outros negócios, até mesmo da sua contabilidade pessoal, seus investimentos, sua vida financeira, né? Que tal cuidarmos de um ecossistema como um todo? Então, um ecossistema funcional, integrado, né? Segurança, privacidade, que eles tenham confiança. Então, é comum que as pessoas tenham confiança. Vocês podem ver todo ano, né? A certeza que nós temos é o show do Roberto Carlos, é o lançamento de um iPhone, e as pessoas continuam fazendo fila, continuam loucamente para comprar o dispositivo. Então, é claro, tem empolgação, tem uma série de coisas, mas tem um pouco disso aqui também. Segurança, privacidade e pessoas que topam pagar por essa segurança, por essa privacidade, por essa confiança no serviço e no produto. E nós podemos pensar uma série de coisas, né, com esses nossos serviços, com esses nossos aplicativos, mas o mais importante, tá, é que nós, né, nessa dinâmica de estarmos fora do nosso escritório, tá, daqui a pouco eu já vou colocar um vídeo aqui, nessa dinâmica de estarmos fora do nosso escritório, refletir adequadamente sobre a nossa e refletir sobre todo o nosso potencial. Tá? Aproveitem isso, aproveitem toda essa dinâmica, aproveitem, né, toda essa imersão, né, todos que estão aqui, né, essa interação, essa troca, para que vocês despertem o melhor dos serviços de vocês. Então, um segredo muito importante é conhecer, tá, o próprio escritório, conhecer o potencial de vocês, porque aí sim vocês sabem para onde vocês vão ir, né, onde que vocês conseguem chegar. Tá? Inclusive tem uma história, né, quando a gente está muito perdido na vida, né,
tem lá um sujeito que estava lá desnorteado e tudo mais, estava na frente do carro, assim, nossa, o que eu faço da vida, para onde que eu vou e tudo mais. E aí toca no ombro dele, aquele tapinha assim, fala, João, toca para São Caetano que a tua mulher está passando mal. Ele vai lá, entra no carro desesperado, e aí quando ele está dirigindo loucamente, ele, peraí, eu não moro em São Caetano? Peraí, meu nome não é João? Peraí, nem casado eu sou? Então, cuidado com esse piloto automático. É necessário parar, refletir, né? E principalmente quando nós falamos dos nossos negócios. Vou mostrar aqui um vídeo para a gente fazer o nosso fechamento. Pode dar o play. What did you do to my sign? I wrote the same, but in different words. Thanks, love. A mensagem, e é interessante que esse conto é chamado de O Cego e o Publicitário, né? Então, poderia ser o cego e o contador, né? Porque será que o contador não teria esse potencial de contribuir ali com esse pedinte, né? Mas veja que interessante pensar sobre isso e refletir sobre os nossos negócios, tá? Só voltar aqui para o slide. Quando nós pensamos nas nossas atividades, tá, nós temos, tá, uma série de desafios, né, de repassar para os nossos clientes, de transmitir uma mensagem, e muitas vezes a gente cobra simplesmente honorários de contabilidade, serviços de contabilidade, né? Mas vejam o que nós causamos de impacto na sociedade, né? Então nós estamos ali como parceiros na abertura de um negócio, nós participamos, né, da construção de negócio, da prestação de serviços, né? Não é só um CNPJ, a inscrição municipal, né? Estamos falando de uma atividade que muitas vezes transforma a sociedade, transforma a vida daqueles funcionários que passam a ter um salário, benefícios e tudo mais, a vida dos clientes, dos fornecedores. Quanta coisa não é transformada pela contabilidade, né? E muitas vezes nós esquecemos, né, de comentar isso e de comunicar isso, né? Às vezes nos posicionamos como despachante, simplesmente como um serviço básico que está muito longe de ser simplesmente básico. Então, o que nós temos aí? Lembra da história que a gente começou lá do engenheiro que sabia muito bem, né, qual parafuso apertar? E esse era o segredo, né, da sua valorização profissional. Tem muita coisa por vir. Temos reforma tributária, IFRS 18, normas de contabilidade, tem as normas aí para as pequenas e médias empresas, as normas internacionais que também estão sendo revisitadas, normas de sustentabilidade, tá? Quanta transformação, né? Então, que bom, né, que o Mal comentou que vocês estarão juntos aí ao longo de 2025, porque tem muita coisa por vir, e que bom que vocês estão nessa imersão, que bom que vocês estão fazendo um bom networking e que vocês têm bons parceiros. Além disso, obrigações acessórias, riscos, responsabilidades envolvidas, né? Quantas vezes nós não temos dor de cabeça com os nossos clientes, problemas, uma série de coisas, né? E a gente esqueceu de colocar isso lá na nossa prestação de serviços, né?
uma multa, alguma coisa, né, que agora o cliente não quer pagar, quer colocar para cima do nosso escritório, e a gente esqueceu de toda essa responsabilidade lá no início, né, e colocamos só um salário mínimo, colocamos lá uma conta automática sem levar isso em consideração. Então, como, né, resumo da contabilidade que não simplesmente cobra, né, o honorário, né, ajude-me e tudo mais, né, a plaquinha inicial, mas sim que transforma, né, essa empresa para que essa empresa alcance os seus objetivos, né, e tenha dias ensolarados, dias mais bonitos nas suas atividades. Lembrem, né, de aproveitar ao máximo esse evento e essa frase: se eu vi mais longe foi por estar nos ombros de gigantes. Então vocês, né, tem aqui a possibilidade da parceria com a Contimatic, vocês têm aí todo, né, um networking profissional, pessoas incríveis, vocês estão aqui num prédio histórico do Sescom, né, muita coisa de contabilidade passou, e vocês vão ter grandes nomes palestrando aqui. Então aproveitem tudo isso para que vocês possam elevar os serviços de vocês. Tá bem, pessoal? Foi um prazer estar com vocês, espero ter acrescentado nessa reflexão, nessa discussão, e contem comigo, vamos nos falando. Um forte abraço. Obrigado. Senhoras e senhores, façam barulho. Fica aqui, fica aqui, fica aqui. Faz barulho pro Robson Pereira aí! Tava alto, né? Dei um susto na galera aí. Cê é louco. Cara, show. Mas nós temos as perguntas e respostas agora, hein? Opa, já tava fugindo. Não, você não vai fugir não. Fica aqui com a gente, fica aqui com a gente. Olha só, Robson Pereira, @professor, @profrobson.org. Tá aqui o QR Code dele para vocês acompanharem, tá? Pô, que bacana, Robson, que bacana. Um prazer pra gente você tá aqui hoje, tá? Representando o Sescom, é como você mesmo falou, uma história gigantesca dentro da contabilidade aqui no Brasil. Então, bem bacana, bem legal. Pessoal, nós temos então um tempinho, 15 minutos para perguntas e respostas. Vamos começar? Só fazendo aquele esqueminha que a gente conversou anteriormente. Espera um pouquinho para chegar o microfone aí, tá bom? Só levantar a mão. Pronto, aqui na frente. Opa. Pronto? Bom dia, Fala seu nome. meu nome é Luiz Roberto, sou técnico em contabilidade e administrador. Professor Robson, parabéns pela sua apresentação, muito legal. Eu gostaria de trazer uma questão aqui que é interessante, né? Quando você coloca ali num dos diferenciais, estou pensando que eu sou professor de análise de balanços, né? Você levar para um cliente uma análise de balanço, como é que você faz para deixar que ele contrate sempre o nosso serviço e não entregue para ele de bandeja como é que faz a análise de balanço? Obrigado. Todo mundo aqui sabe fazer uma análise de balanço? Ó, que tem uns caras que eu conheci que manjam não, hein? Fala aí. Obrigado. Acho que tá aberto. Obrigado pela pergunta. Tá aberto. Beleza. Obrigado pela pergunta, excelente, tá? Esse é um receio muito grande que nós temos, né? Acabar entregando tudo e que o cliente não perceba, né? Ou leve isso para um outro profissional. Então, assim, tem uma parte que realmente a gente não consegue, digamos que garantir, porque vamos estar entregando ali os dados do cliente, mas eu vejo que muito, digamos que esse contexto todo da apresentação, da imersão nas demonstrações financeiras, eu vejo que isso pode ser um ponto único, né? E foi até legal a sua pergunta, porque já vi alguns colegas, por exemplo, falando: nossa, eu estou ali todo mês conversando com o meu cliente, né? Dou um monte de dica e ele não segue nenhuma. Aí ele vai lá e paga lá um coach da vida, né? Um final de semana de R$10 mil, de R$15 mil, para ouvir tudo aquilo ali que a gente passou o mês todo, né? Pagando a um custo de café. Então, essa, talvez, imersão, né? E às vezes esses programas eles são bem formatados nisso, né? Eles tiram a pessoa da sua residência, colocam imerso em um lugar. Então eu vejo que levar para o escritório, levar para um ambiente que você consegue, né, mostrar que você tem um domínio dos números, né, dessa empresa e que você é um profissional extremamente capacitado para aconselhá-lo, eu vejo que essa é a grande diferença. Então eu vejo
né, que a planilha é uma coisa que pode se perder, mas a sua expertise colocada ali à disposição dele é algo que ninguém vai fazer igual. Muito bom, muito bom. Já quero até aproveitar o gancho. Ei, foi? Aproveitar o gancho e falar para vocês o seguinte: demonstrações contábeis. Foi lançado agora há pouco tempo, acho que não tem 10 dias. Estão me ouvindo? Oi? Oi? Foi lançado há pouco tempo o curso de demonstrações contábeis na Contimatic Academy, tá bom? No qual o professor Sérgio Bispo, que está ali no fundo ali. Levanta a mão aí, pessoal. Palmas pro Bispo aí, pessoal. Oi. Eita. Aí os meninos falam assim lá pra mim, assim, ó, fala pro palestrante falar mais próximo do microfone. Aí eu venho e falo pra ele, fala próximo. Aí eles viram e falam pra mim, fala mais longe do microfone. Vamos lá. Curso de demonstrações contábeis gratuito para vocês lá na Contimatic Academy, tá bom? Contimatic Academy, ó, tá aqui. Aqui. academy.contimatic.com.br, tem o QR Code aqui. Você pode entrar lá e fazer o curso gratuito com o professor Sérgio Bispo, curso de demonstrações contábeis. Como foi o tema que a gente conversou agora, eu achei legal a gente fazer essa propagandinha aí, beleza? Mais perguntas para o professor Robson Pereira? Mais uma. Tá saindo ainda não, calma aí, peraí. Deixa eu ver. Foi? Bom dia, professor. Meu nome é Erci. Eu tenho um escritório no Brás, né? Já há uns 15 anos, né? E o que acontece muito? Nem sempre a contabilidade é o real do escritório. Então, se eu for mostrar a minha demonstração de balanço, geralmente, às vezes, não é a que o cliente realmente tem. E eu tenho muita dificuldade, que eu passo notificação, e eles faturam, mas tiram minhas notas. Então, nem sempre o balanço que eu mostro não vai ser a realidade. E eu luto contra isso, que o governo está cada vez mais, né, está tudo mais online. Mas eu tento mandar cartinha, mas é difícil, muito difícil. Os clientes são pequenos. Acho que mesmo os grandes também, alguns têm umas falhas assim. Verdade. E é uma dificuldade que a gente tem, né? Nossa, muita. Né? Você falou que tem um escritório há quanto tempo? Uns 15 anos já ali no Brás. Eu tenho 12 funcionários, estou crescendo a cada dia. Eu tenho muita empresa simples. Tem muitas certinhas, né? Que manda os extratos. Mas tem umas que, vou te falar, que dificuldade. Antes de eu passar para o Robson, eu vou até... Isso aí que você falou foi genial. Quem aqui, ó, todo mundo aqui, ó, vamos lá. Quem aqui tem umas empresas que é mais ou menos certinha? Ai, que bom que eu não estou sozinha. Quem aqui tem umas empresas lá, uns clientes que é mais ou menos errado? Não. Tem alguma dica para dar para ela? Tem sim. Vai. Tem sim, com certeza. Obrigado pela pergunta. E realmente isso é um desafio, tá? Digamos que essa conscientização para o cliente, tá? E o que eu percebo? Tem alguns clientes que, de fato, não tem jeito, vão sempre ser problemáticos, tá? Alguns que, com uma boa conversa e tudo mais, eles vão acabar entendendo. Às vezes, eles têm que perceber pela dor, né? Então, muitos clientes percebem o seguinte: eles não colocam lá os documentos que deveriam colocar. Mas, na hora que vão pedir um empréstimo, aí quer o faturamento alto para mostrar para o banco, né? Então, aproveitem essa situação, lembra, né? Que às vezes você pode pedir um empréstimo, precisar de um financiamento, precisar de alguma coisa. Não é melhor ter as coisas direitinho aqui, né? Então, essa explicação. E aproveitando a questão do Uber, da avaliação estrelas, se por acaso tiver cliente que estiver dando muita dor de cabeça, não cooperar e tudo mais, talvez chegue um momento que não vale mais a pena ter para o escritório. Porque nós somos cobrados enquanto profissionais também pelo que nós entregamos. E se a gente sabe que o cliente não está muito ok, né, a gente vai tentando ajudar o cliente, tentando ajudar, mas chega uma hora que talvez, né, a gente vai ter que rebaixar as estrelas e ele não vai mais poder entrar no nosso carro. Obrigado.
Que aí a gente se tornou outro nível, né, de escritório de contabilidade, né? Ao ponto de avaliar qual cliente que vale a pena ou não, certo? Isso mesmo. Bacana. Deixa eu dar um toque rapidinho para o pessoal que está no online. Quem está no chat aí no YouTube, acompanhando no YouTube, você pode fazer a sua pergunta também. Nós temos uma equipe aqui que está designada para ler a sua pergunta, tá bom? Então manda aí no chat a pergunta para o Robson. A gente tem mais 7 minutos, né, Robson? Então participa com a gente aqui. Você que está online, a sua participação também é muito importante. Antes de eu passar a palavra para você, eu queria fazer uma pesquisa com a galera aqui. Você permite? Ai, minha amiguinha, esqueci seu nome. Erci, né? Ela falou assim, pô, ó, olha que bacana isso. Ela falou com tanto orgulho, né? Nós temos um escritório de contabilidade há mais de 15 anos, né? E eu acho sensacional isso, cara. Então eu queria perguntar para vocês, quem aqui tem escritório de contabilidade há menos de 5 anos? É uma galera que está começando agora, né? Tá num chão de terra ainda, né? A gente vai asfaltar esse caminho aí para vocês, beleza? Mais de 5 anos. Há mais de 5 anos. Aí vai levantando a mão, beleza? E aí eu vou falando e vocês vão abaixando. Ó, levanta a mão. Quem tem escritório há mais de 5 anos? Há mais de 10 anos? Há mais de 15 anos? Mais de 20 anos? Caraca, bicho. Cê é louco. Palmas pra essa galera aí, meu. Que da hora, né? Que da hora, meu. Que da hora. Bacana demais, bacana demais. Temos mais uma pergunta aqui na frente. Chegou no chat também? Calma aí que tem um rapaz aqui que pediu primeiro. Aguenta aí. É o Bispo que vai perguntar? Não, então aguenta aí, Bispão, que aí tem aquele negócio e tal. Calma aí. Vocês vão entender na hora que ele for falar lá o bom dia dele. Pode. Eison. Bom dia, Robson. Meu nome é William Conrado. Hoje eu sou consultor de RH da Fertábio Contabilidade e sou sócio proprietário da Chasa Consult, né, que é uma consultoria para empresários. Hoje a gente tem um problema de clientes que começaram com a gente faturando R$50 mil por mês e hoje está faturando milhões por mês, né? Eu queria dicas para a gente conseguir convencê-los a ser mais profissionais, né, ter uma cabeça de empresa grande e como precificar esse crescimento que a empresa teve. Então, William, prazer conhecê-lo. Que legal esse relato, né? E é muito bom quando nós temos os nossos clientes, né? Os clientes vão crescendo, prosperando, tudo mais. E nada mais justo, né, que os profissionais de contabilidade, o escritório, os assessores receberem, né, essa participação. Afinal, né, o risco do negócio aumenta, o tamanho, a dimensão da contabilidade também muda, tudo isso. Que eu percebo, né? Que é interessante ter esse contato? É apresentar a dimensão que a empresa tomou, tá? Então, que não é aquela empresa de antes, e que se a empresa ela busca, né, um novo patamar, se ela busca, né, novos mercados, ela precisa ter uma estrutura melhor de contabilidade, melhor de estrutura financeira. E o que eu noto, né? Às vezes vai chegar nessa dinâmica do eu preciso de crédito, eu preciso de financiamento, eu quero abrir o meu capital, eu estou buscando novos investidores. Tudo isso vai passar por uma adequada estrutura de contabilidade. Não tem como não ter uma boa contabilidade. Então, não é à toa que as empresas vão crescendo, vão avançando, né, prosperando na sua contabilidade, e é importante dar essa dimensão para a companhia, que se ela vai prosperar, né, por meio das suas demonstrações financeiras, né, se eles querem, né, às vezes a empresa está crescendo tanto que eles já estão falando, não, dividendos, né, participação nos lucros, metas, bônus, tudo isso. Então, beleza, você quer ter tudo isso? Então, você precisa ter uma contabilidade adequada. Tá? Então, eu sei que é desafiador, né? Mas é pensar que se a contabilidade é boa, né, para apurar lucro e para pagar dividendos, então ela tem que funcionar
também corretamente, funcionar adequadamente, inclusive o profissional, né, o profissional contábil ser reconhecido adequadamente por essa prestação de serviços. Tá? Então vale a pena, inclusive, quando às vezes você montar uma apresentação, mostrar, né, no gráfico o que era a empresa, o que eram as receitas, o que era um faturamento, né, e às vezes mostrar até o lucro. Né? A gente dá aquela indireta, sou teu contador, eu sei quanto que você lucra, não quer me enganar, não. Então, exatamente por conta disso, mostrar a dimensão e que você faz parte desse sucesso, você faz parte dessa história também. Obrigado. Eu acho que esse negócio, cara, o que você falou aqui é genial. Por quê? Não basta você ser bom, você tem que mostrar que você é bom, né? E você não precisa ser importante, você precisa mostrar que você é importante, né? Eu até brinquei com o pessoal aqui do café, na hora que eu cheguei aqui, as meninas estavam terminando o café aqui, colocar o café, né? Aí a garrafa de café estava envelopada e tal, não sei o quê. Aí quando eu cheguei, que ela me viu de terno, né? Ela falou assim, não, vou abrir aqui para você. Aí eu olhei para ela e falei assim, tá vendo? Eu não preciso ser importante, eu preciso parecer importante, entendeu? Aí eu tive um tratamento VIP, né? Tratamento VIP, por quê? Porque é a imagem que você passa, né? É exatamente isso. Mostra para o seu cliente a importância, tá? Você não precisa ser importante, precisa parecer importante. Né? Pergunta do bispo. Cadê? O microfone tá aí. Calma aí. Todo mundo em silêncio. Dá bom dia, vai lá. Bom dia a todos. Como vão? Tudo bem? Esse cara ele é muito meu amigo. Eu vou contar um caso rapidinho. A gente foi fazer uma palestra numa universidade. Cara, tinha pelo menos uns 500 alunos lá. Aí quando ele foi falar, ele deu um boa noite. Dá boa noite aí. Boa noite. Os alunos olharam e aí falaram assim pra ele, grita os números da telecena aí. Não foi, bispo? Foi verdade, o Telecena 135, aí o povo aderir. Palmas pro bispo, ele é demais. Muito obrigado. Pode falar, bispo. Vamos lá, professor, parabéns pela sua apresentação, tá bom? A minha pergunta se deve a um ponto que foi colocado na sua explanação sobre questão contratual e sobre IFRS sustentabilidade, tá bom? Então, o IFRS S1, S2, por exemplo, traz algumas questões de metas, riscos, principalmente gestão de dados. Eu gostaria que o professor explanasse, de forma simplória, sem entrar para o mundo jurídico, como que um profissional de contabilidade, dono de um escritório de contabilidade, possa incluir cláusulas ou alguma dica para que ele possa entender que a sustentabilidade também está atrelada à gestão de risco, principalmente à gestão de dados. Essa é a minha indagação. Excelente, professor Bispo, muito obrigado pela pergunta. E realmente, pessoal, vocês viram ali na questão das normas de sustentabilidade, está chegando, né, e cada vez mais próximo, na verdade já chegou para as grandes empresas e com certeza, assim como as normas internacionais primeiro, né, vieram para as grandes, né, e depois chegaram aí nos nossos escritórios também, com certeza nós vamos nos deparar com isso, com as normas de sustentabilidade. Então, o que eu percebo? Já nas conversas, conscientizar, né, assim, quando não existe o contrato, conscientizar esse empresário sobre essa demanda, né, e que não tem, digamos que para onde correr. Então, a CVM, por exemplo, para as companhias abertas, já bateu o martelo que elas vão ter, né, que emitir ali as suas informações de sustentabilidade. Vejam que é um cenário assim que até as grandes empresas estão ali com receio, né? Abriram uma possibilidade de adesão voluntária antecipada, né? Das nossas 300 empresas da Bolsa, só 2 toparam, a Vale e a Renner, né? Então, até as grandes empresas estão com receio. Então, é comum esse momento, tá? Mas já é importante preparar o empresário sabendo que, hoje, né, eles estão com a adesão voluntária, amanhã vai ser a adesão obrigatória para as grandes e se prepara que daqui a pouco vai chegar nas pequenas também. Então, toda essa cadeia, logística, tudo mais, todos os seus processos precisam ser muito bem acompanhados e caso você perceba que tenha qualquer inconsistência, que tenha alguma prática, né, ou que nós possamos ajudar aqui nas suas práticas, nós estamos prontos para te auxiliar com relação ao relatório, né, e saiba também que qualquer obrigação que vier do governo para os contadores, nós vamos precisar incluir nesses serviços. Então, ter
cláusulas, né, que permitam, de modo que, né, quando nós vamos ser cobradas, assim como a gente tem que entregar, né, questão da identificação, lavagem de dinheiro, uma série de coisas que vão surgindo nas obrigações dos contadores, mas que, querendo ou não, nos tomam tempo, né? E, é claro, é repassar isso para o cliente. E aproveitando a pergunta do professor, lembrei de uma coisa, né? Lembrar que esse custo tem que ser repassado, tá? Então, estamos chegando no final de semana, né? O pessoal já está pensando aí num churrasquinho, uma cervejinha, tudo mais, né? Então, ninguém imagina, por exemplo, que quando nós vamos no mercado e pegamos uma latinha de cerveja, que tem algum custo ali que ficou de fora. Não, vou deixar isso de fora aqui para o consumidor e tal, né? Não, é claro, está tudo diluído ali em várias latinhas, mas nós consumimos. Então, precisamos repassar os nossos custos também para os nossos clientes. Professor, muito obrigado, prazer conhecê-lo e bela voz, hein? Boa, e temos uma pergunta no chat também? Temos sim. Boa, manda lá, Amandinha. Bom dia, professor, bom dia a todos. Quem colocou a pergunta foi a equipe da Consuares Assessoria. Eles perguntaram assim: o escritório está crescendo, mas ainda não temos condições de contratar funcionário com encargo e benefícios. O que o senhor aconselha? Pagar por fora. Não. Como está sendo gravado, né? Então, deixa eu tomar muito cuidado com as respostas. Mas o que eu vejo, tá? Muitas vezes nós damos exemplos das empresas que começaram em garagem e tudo mais, então a gente tem que tomar muito cuidado, porque não significa que tudo, né, que vai começar em garagem, vai dar certo, vai prosperar, tudo mais e tal, mas tinha uma coisa muito interessante nessas empresas, claro, né, eles tinham ali alguns acessos, algumas coisas, mas tinham também uma vontade muito grande de crescer, uma vontade muito grande de dar certo, tá? Então, no escritório que está crescendo, às vezes não é possível, de fato, contratar, dar todos os benefícios, mas se, né, existe realmente essa intenção de crescer e essa pessoa que está no time entende isso, muitas vezes é pensar ali em pagamentos recorrentes, em participações, bônus e tudo mais. Que tal para cada novo cliente, né? Essa pessoa que está ali no time, né, ganha alguma coisa e tudo mais. Então, eu acho que isso é uma excelente oportunidade. Até mesmo todos nós, no nosso time de colaboradores, temos potenciais vendedores, né? E quem sabe não combinar com essas pessoas, né, ali pagamentos, digamos que comissões, né, às vezes tem gente que fica triste porque entra empresa no escritório porque sabe que vai ter mais trabalho. Então, não, era para todo mundo ficar feliz, né, mais um cliente. Então, às vezes, essa comissão, esses pagamentos, bonificações, tudo isso pode ajudar. Então, espero ter contribuído. Muito bom. Tem mais uma? Foi? Então, senhoras e senhores, façam muito barulho para Robson Pereira. Ei!